Meus queridos irmãos, graça e paz. Olha, hoje você está vendo um pouco mais cedo. Eu vou estar trabalhando aqui para facilitar para vocês também, até nós definirmos um horário que você sabe que nós estaremos aí levando a mensagem a você, se pela manhã, se pela tarde, à noite, quem sabe também de madrugada. Vamos buscar uma direção. Hoje à tarde eu quero falar sobre diferença entre lei e graça. Só que eu quero trazer alguns bônus aqui para vocês no início, para vocês pensarem sobre essa obra maravilhosa de Cristo na cruz por meio da sua morte, mas também o poder da sua ressurreição. Escute isso. Pense comigo sobre lamentação e murmuração. A diferença entre lamentação e murmuração. Isso aqui vai ser um bônus antes de eu falar da diferença entre lei e graça. Por que eu estou trazendo esse bônus? Porque eu creio que algumas pessoas ficaram curiosas aí depois do último vídeo em que eu falei que o espírito de murmuração pode ser um espírito demoníaco, destruidor. O homem, quando murmura, ele duvida de Deus. Na verdade, o homem quando murmura, ele não murmura contra Deus diretamente. Na verdade, ele ignora que Deus existe e que, independente da situação que ele está passando por ela, Deus é real e verdadeiro e está com ele na situação. Esse é o murmurador. É diferente daquele que lamenta. Quem lamenta, ele lamenta direto a Deus pela circunstância que está passando. Jeremias, ele tem um livro das suas lamentações na Bíblia. Então, assim, sabe, às vezes nós questionamos, mas não duvidamos. O próprio Deus, ele nos chama para razoarmos com ele, para ver quem tem razão naquilo que quem tem razão no final das contas. Vamos dizer assim: Deus, eu estou lamentando. Por que eu tive que passar por isso, Deus? Por que eu tive que enfrentar essa situação? Ou como eu vou sair dessa situação? Como eu vou lidar com isso? É claro que isso não é sofrer por antecipação, isso não é ansiedade, não é falar assim: oh Deus, por que eu terei que passar? Não, a lamentação se dá no momento difícil que a gente enfrenta. Pode acontecer no momento de desafio, de dificuldade, de aflição, sabe, de provação, de tentação. Ok, muitas pessoas lamentam. Ok, no final você vai descobrir que tudo que está acontecendo dentro de uma discussão com Deus, ele vai ganhar de nós nos argumentos. Então, lamentar é diferente de murmurar. Eu quero apenas ler um versículo que é 1 Coríntios 10:10, que diz assim: olha, e não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha, Satanás se alimenta. O diabo, ele ama a murmuração. Na verdade, Deus ama a adoração, gratidão. Deus recebe gratidão, adoração. Sabe, o diabo, ele gosta de murmuração, ele se alimenta da murmuração das pessoas. Quando as pessoas questionam Deus no que diz respeito ao que acontece com elas. E aí entra a dúvida no coração. Sabe, eu costumo dizer que só existem dois ministérios diante do trono de Deus: intercessão ou acusação. Sabe, ou você sai fazendo fofoca, acusando, julgando, ou você está intercedendo, você está orando, suplicando a Deus pela vida do seu irmão. Saiba de que lado você está. Você é um intercessor ou você é um acusador? Não seja um murmurador, porque a palavra aqui, destruidor, no hebraico é Abaddon e no grego Apolion. Sabe, é um espírito que se alimenta daquilo que os murmuradores trazem. Então você nunca vai ver um murmurador prosperando, você nunca vai ver um murmurador crescendo, amadurecendo no que diz respeito às coisas de Deus, às coisas espirituais. Tenha um coração grato, tenha um coração benevolente, tenha um coração inclinado, sabe? E quando você estiver passando por algo que você não entende, que você não compreende, adore ainda assim.
E Deus te chama para conversar com Ele, a razoar com Ele. E se você, nesse momento de luta que você está passando, dobrar os seus joelhos, escute, aleluia, Ele vai ministrar profundamente ao seu coração. Alguns mistérios serão revelados a você, sabe? Agora, antes de entrar diretamente no assunto lei e graça, eu quero pensar sobre santidade e retidão. Sabe, irmãos, Deus nos chamou para ter uma vida santa. Significa separado. Separado de, separado para. Sabe, separado do mundo, mas separado para voltar ao mundo e falar do amor do Pai. Escute, algumas pessoas não compreendem santidade. Tem muitas pessoas que querem viver uma vida de santidade. Santidade diz respeito ao ser. Retidão diz respeito ao fazer. Você nunca vai fazer o que é correto antes de você ter uma transformação interna no que diz respeito a quem você é em Cristo Jesus. Santidade, ser, retidão, fazer. Por isso, ninguém consegue viver uma vida de santificação sem entender justificação, que é um tema que eu amo por demais, extremamente rico nas Escrituras e que poucos cristãos conhecem. Olha, só aquele que foi justificado está capacitado a se santificar, separar-se do mundo e ser separado para cumprir um propósito no mundo, sabe, ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Então a santidade, ela não te livra da capacidade de pecar, mas ela te livra do jugo do pecado. Sabe, nós pecamos, mas não somos mais escravos do pecado. A santidade, ela não te livra da tentação, mas do cativeiro que vai te causar o fracasso ao cair em tentação. A santidade, ela não te isenta da batalha, mas é a santidade que vai te livrar da derrota. Algo que é santificado é separado para oferta, ok? Por isso Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a dizermos: santificado seja o teu nome. Sejam trazidas ofertas diante de ti, ó Deus, do teu altar. Essa é a ideia da oração do Pai Nosso. Já a santificação é o seu preparo no processo para se achegar como oferta. E essa oferta é sacrifício, é entrega, é morte. Olha, mas tudo isso precisa ser compreendido estudando as Escrituras, é por isso que você está aqui. Eu vou fazer algumas diferenças entre lei e graça e ao final desse vídeo áudio aqui, nós vamos estar nos preparando. Hoje nós seremos mais breves, mas nós estaremos nos preparando para estudarmos sobre um entendimento mais profundo do que é graça, porque muito se fala sobre graça, mas nós precisamos aprofundar um pouco mais. Eu vou trazer algumas diferenças básicas apenas. Vou começar com João capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque a lei, ela foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Escute isso. Olha que maravilhoso. Agora eu preciso da sua atenção. E é importante que você anote. Escute isso. A sua participação é fundamental. Como eu amo saber quem está comigo aqui. E só quando você faz o comentário é que eu sei que você está buscando algo mais profundo em Deus, sabe? E aí você anota alguma coisa que você aprendeu ou até mesmo traz a sua participação com aquilo que você já sabe. Não só você está sendo enriquecido com conhecimento, mas eu também sou enriquecido e aquilo que você fala aqui também me possibilita trazer mais assuntos que são pertinentes, que são importantes para a sua vida. Isso aqui é para te abençoar, é para te favorecer. E se você quer favorecer de alguma forma, é por isso que você comenta, é por isso que você aperta o sininho para ser notificado, né? Ativa o sininho, é por isso que você dá um like, um dislike. Você não é morno.
você se manifesta, é claro, no sentido de quê? De participação. Eu costumo dizer que há uma diferença entre você frequentar e pertencer. Tem gente que frequenta. Deus não chamou ninguém para frequentar, Ele chamou para pertencer. Sabe? Tem gente que participa, mas não se envolve. Há uma diferença entre essas coisas também, irmãos. Por isso você tem que decidir de que lado você está. Nunca fique neutro, nunca fique em cima do muro. Agora, anote aí o que é lei e o que é graça. Eu vou citar uma série de coisas que diferenciam a lei da graça. Depois você vai comentar e nós vamos crescer no entendimento numa próxima oportunidade. Primeiro, a lei que foi dada através de Moisés. A graça veio por meio de Jesus Cristo. A lei, ela é dada de forma impessoal por intermédio de Moisés, um servo de Deus. Então a lei é dada de forma impessoal por meio de Moisés, um servo de Deus. Já a graça, ela nos foi dada de forma pessoal por intermédio de Jesus Cristo. Não apenas servo, mas o Filho de Deus, o unigênito. Vamos lá para mais uma diferença. A lei revela o que o homem deve ser. Já a graça começa a nos revelar quem Deus é. Irmãos, a nossa maior dificuldade em fazer o que nós fomos chamados a fazer é não sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. A lei pede para que você faça. A graça mostra para você o que Cristo fez. E quando você compreende isso, isso já faz uma grande diferença na sua vida, ok? Então vamos lá. A lei resulta em milagres de morte. Já a graça resulta em milagres de vida. Escute isso. Eu amo a primeira manifestação de milagre no Antigo Testamento, no ministério de Moisés, foi água transformada em sangue. Então aquele sangue representava a morte. E quando Jesus, no seu primeiro milagre também, considerado assim de uma certa forma, conhecido por nós, de João capítulo 2, naquela festa de casamento, ele faz com que a água se transforme em vinho. Moisés, água transformada em sangue, morte. Jesus Cristo, água transformada em vinho, vida. Essa é a diferença da lei e da graça. A letra da lei, ela mata, mas o espírito da graça vivifica. Essa ideia da letra mata precisa ser bastante discernida por nós. Isso não significa que você não tenha que conhecer o Logos. Algumas pessoas usam isso para te impedir de conhecer mais profundamente as Escrituras. Mas não, examinar as Escrituras é um chamado de Jesus para nós. Mas você pode ter certeza que se a letra da lei, que foi escrita em pedras, mata, o Espírito da graça vivifica, porque é escrito nos nossos corações, em carne. Escute isso. Existe diferença entre lei e graça. A lei exige que o homem pecaminosamente corrupto seja justo. Você é um pecador e a lei obriga. Você nasce em pecado, você tem que ser justo. Já a graça, ela oferece a justiça como um dom para o homem, como um presente, uma dádiva. Olha, esse é o grande problema do sistema religioso. Não tem como você querer que um homem pecador seja justo. Somente o entendimento da justiça de Deus, imputada a nós, extra nós, é que nos capacita a viver uma vida de retidão. Já pega lá a palavra lá. Retidão. Santidade, ser, retidão, fazer aquilo que deve ser feito. Escute, a lei fala do odre velho, inflexível, sabe, ressecado. Já a graça fala do vinho novo e inebriante. A graça fala de algo maravilhoso, o vinho novo. Mais uma vez, vinho, vida. Aliás, o símbolo, o vinho nas Escrituras, ele traz essa simbologia, né? Apontando para o sangue de Cristo. Sangue nas Escrituras é vida. Escute, é a graça revelada em Cristo Jesus ao derramar o seu sangue que nos dá vida e também alegria, porque aquilo que faltava já não falta mais,
porque ele surpreende com o milagre da vida. Escute isso. A lei faz com que os pecados sejam lembrados e punidos por Deus. Já a graça faz com que os pecados sejam perdoados e não mais lembrados por Deus. Oh, meu Deus! Quantas pessoas, por não compreender a graça, eles ainda continuam debaixo de acusação, de intimidação. Sabe, eles continuam debaixo do jugo pesado da lei. Olha, nós precisamos compreender mais profundamente o propósito de Deus nas nossas vidas e através da nossa vida. Eu vou aproveitar para falar. Será que eu posso aproveitar para falar? Será que você está aqui para ouvir? Eu gosto quando vocês comentam na live. Eu ainda quero gravar alguns vídeos, áudios aqui do YouTube ao vivo. Quando eu conseguir aí o número necessário de inscritos para gravar pelo celular, eu vou realizar um sonho, que é poder ter você comentando, participando, como a gente faz lá no Instagram. Isso é maravilhoso. Escute isso. Nós precisamos compreender certas verdades que não foram reveladas a nós por falta de estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Sabe, o diabo trabalha com rejeição, acusação, intimidação e rejeição. Eu falo isso, quem caminha comigo sabe, Deus trabalha com aceitação. Quem rejeita é o diabo, quem aceita é Jesus. O diabo vai te rejeitar de qualquer jeito, Jesus também vai te aceitar de qualquer jeito, mas depois que ele te aceita, ele vai ter que trabalhar em você para te aprovar. É aquela questão, venha como você vê, venha como você está, mas não fique como veio. Porque quem não entrar no Evangelho sem que o Evangelho entre dentro dele, se torna um mero religioso, e não é isso que a graça quer mostrar a você. Transformações reais e poderosas vêm pelo conhecimento da graça de Deus. Escute isso, na lei, a lei te dá a opção bênção e maldição, você escolhe. A graça, ela só te dá um lugar nas regiões celestiais, bênçãos, e são bênçãos sem medidas. Escute, isto é muito maravilhoso. Se você compreender a graça, a sua vida nunca mais será a mesma. É por isso que eu falo, nós vamos ver isso um pouquinho mais numa outra oportunidade. Não tem como você experimentar da graça e não se tornar uma pessoa graciosa. Sabe, irmãos, murmuradores, pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, pessoas sempre decepcionadas, se sentindo injustiçadas, feridas, elas estão carregando um jugo muito pesado que não é o jugo de Jesus. Não é o jugo de Jesus. Escute isso. Quando você aprender a lidar com certas coisas, a sua vida vai fluir em novos níveis. Quando eu começo a falar com vocês das verdades das Escrituras, o meu coração transborda. E eu sei que nem tudo eu tenho tempo para falar no mesmo momento, num só vídeo. Normalmente a gente tem aqui no máximo 30 minutos, 31, eu já descobri aqui que é isso que eu consigo gravar aqui com vocês. Mas olha, dá vontade de adentrar pela madrugada falando das riquezas reveladas na cruz e na ressurreição de Cristo Jesus. Sabe, antes da cruz, depois da cruz. Dá vontade de falar de algumas coisas que, quando ficarem claras na sua mente, a sua vida nunca mais será a mesma. Mas vai acompanhando que a gente vai fluindo nesses propósitos. Escute isso, a lei está centrada no homem, o que o homem precisa fazer para Deus. Já a graça, ela está centrada somente em Deus e Jesus Cristo. É o que Deus fará por você, o que Jesus fez por você, sabe? Ou você vive o teocentrismo, sabe? Porque Deus é teocrático, ou você vive o antropocentrismo, o homem como centro, e o homem como centro não é graça. Isso aí é cada um fazendo o que quer, como quer, e no final indo para onde não quer. Ai, Deus, tem misericórdia, indo para onde não quer. Quem entende a graça entende o mistério revelado em Cristo Jesus para viver o propósito. Já não é mais pelas suas forças,
mas é a força dele te capacitando a viver. Escute, a lei, na lei você é desqualificado pela sua desobediência, mas na graça você é qualificado pela obediência de Cristo. Na lei a sua desobediência vai te desqualificar sempre, mas o que te qualifica na graça é a obediência de Cristo. Aleluia. Vamos lá. Na lei você é justificado pelas suas obras. Na graça você é justificado somente pela sua fé. Escute, as suas obras não vêm primeiro na graça. Sabe, Abraão entendeu isso antes da lei mosaica. Justificado mediante a fé. Abençoados. Amanhã estarei numa live falando da bênção, a bênção do Senhor. Sabe, eu quero tanto trazer isso como princípios e valores para você viver o Evangelho na sua plenitude. Descobrir você está em Moisés ou você está em Jesus Cristo. Existem diferenças. Por isso, nem legalismo, nem liberalismo. Sabe, por isso, não vem ninguém querer nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Mas aquilo que Ele tem para nós primeiro vai nascer, na verdade, daquilo que Ele fez em nós. A transformação que o Evangelho traz. Escute, eu já falei, sabedoria é uma coisa, irmãos. Conhecimento nós temos que buscar. Eu sei que você tem participado porque você quer mais de Deus e sabe que Deus tem mais para você, para uma vida plena e abundante, independente da situação, por causa da graça que foi revelada em Cristo para a sua vida lá na cruz, pelo poder também da ressurreição. Ninguém tenta se limpar primeiro antes de tomar banho, ok? Jesus Cristo é o banho, sabe? Ele é as águas vivas, sabe? Ele é a fonte, o rio flui, é o Espírito Santo movendo-se. Sabe, escute isso, as pessoas querem te limpar pela lei. Não funciona. Ninguém tenta se limpar primeiro antes de tomar banho. Você precisa tomar um banho nesse chuveiro da graça para que você seja realmente limpo. Por isso eu digo, e esses dias eu estava vendo aí pela manhã a minha irmã, lembrando aí na sua segunda de primeira, eu achei muito interessante, ela falando de algo, não é porque entrou no carro que é motorista, sabe? É só entender diferenças entre coisas que você vai viver a sua identidade de verdade, sem ser aquilo que as pessoas dizem que você é, sem que você seja, sem que as pessoas te rotulem e você fique escravo de um sistema legalista, sabe? O fato de você estar molhado não significa que você se banhou. Você tem que mergulhar nestas águas da revelação das Escrituras para a glória do Pai. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.